Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala de uma grande reunião da humanidade ao redor de um monte santo, ao redor de uma mesa, de um banquete, e tudo isso se dá no exemplo desse oficial romano, esse homem pagão. Ele não é do povo de Deus. Portanto, até a vinda de Jesus, esse homem não estava destinado a ele a salvação. Esses primeiros dias do tempo do Advento, até o dia 16 de dezembro, sempre, as leituras e o Evangelho têm um tom escatológico, tem o tom do fim do mundo, do julgamento final. Depois do dia 16 até o dia 24, do 17 ao 24, é que vem aquelas leituras mais fofinhas e natalinas, propriamente ditas, né? Do nascimento de um menino e coisa assim. Pois muito bem, vamos entender aqui a leitura. A primeira leitura que a gente ouviu, o profeta Isaías está falando dos últimos tempos e de um monte santo. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas, e a ele acorrerão todas as nações. Então, isso aqui é uma imagem do Israel de Deus, inclusive do templo de Sião. Mas diz ali, a ele acorrerão todas as nações. Acontece que, sem Jesus, sem a novidade da cruz de Cristo, sem a novidade de um sacramento que substituía um rito, o sacramento do batismo que substitui o rito da circuncisão dos meninos judeus, não faz sentido todas as nações irem ao monte do Senhor, porque o monte do Senhor era para os filhos de Abraão, da descendência sanguínea, né? De Abraão, Isaque e Jacó, as 12 tribos de Israel. Portanto, aqui está falando, já prefigurando, né, o Cristo de Deus. Mas já nos aponta que a fé em Jesus nos une, que a fé em Jesus não deixa cada um rezando em casa na hora que deu, na hora que sobrou, porque Deus conhece o meu coração, essa conversinha mole de quem é preguiçoso. Veja, já em Isaías, nós estamos aqui 7 séculos antes de Jesus nascer. Pelo Espírito Santo de Deus, o profeta já tem essa revelação de que a fé vai reunir povos, línguas, nações, culturas, branco, preto, brasileiro, japonês, vai reunir todo mundo. Agora, existe um ponto de unidade aqui, que é o Monte Santo da casa do Senhor. O Monte Santo da casa do Senhor é a igreja. E toda a igreja tem esse Monte Santo que é o altar. É ao redor do altar da Eucaristia que se reúne o pobre e o rico, o mais santo, o mais pecador, que se reúne o negro, o branco, o asiático, o latino, é o altar. Por isso que o ponto central de toda a igreja, do olhar mesmo, né, da gente quando a gente entra numa igreja, é o altar. E ali fala então de um desejo: vamos subir ao monte do Senhor, vamos à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre os seus caminhos, nos ensine a cumprir os seus preceitos. E aqui entra uma dimensão da nossa conversão pessoal. A gente vem à casa do Senhor para que Ele nos mostre os seus caminhos. A gente vem para que Ele nos ensine como cumprir seus caminhos e seus preceitos. Porque, meus irmãos, a gente pode vir à casa do Senhor com qual objetivo? Por exemplo, a gente vem à casa do Senhor para Deus abençoar a minha família. Eu venho na igreja para Deus abençoar a minha vida. Eu venho na igreja que é para pedir para Deus para dar certo tal coisa. E as pessoas vêm à igreja e elas são verdadeiramente surdas. Entra num ouvido, sai no outro. Quando entra num ouvido, né? Quando entra num ouvido. Entra num ouvido, sai no outro. Porque nas concretudes da vida, e a vida nos dá muitas oportunidades de pormos em prática a fé, a gente vê que a pessoa, ela é surda, é a impressão que eu tenho, ela nunca ouviu nada do que foi dito, nada. Muitos de nós, meus irmãos, idolatramos nossos sonhos, idolatramos nossos anseios,
idolatramos nossas vontades, idolatramos nossas dores, nossos medos. Então a gente vem à casa do Senhor. Para quê? Para Deus abençoar a minha vida, para Deus abençoar a minha família. E aí, claro, dentro dessa ideia estão os sonhos que eu tenho para mim, para minha família, para os meus. Tem lá aquilo que eu imagino que seja melhor, correto? Acontece que nem sempre isso é o melhor, nem sempre isso é o correto, nem sempre isso é da vontade de Deus, e nem sempre Deus quer andar na estrada que eu trilhei para Ele andar. Muitas vezes o nosso encontro com Deus, Deus olha e fala assim: que estrada bonita, foi você que fez, Mário Augusto? Eu digo: fui eu, Senhor. Inclusive vim na igreja te convidar para o Senhor andar comigo, para dar tudo certo. E Deus às vezes vai me pegar pelo ombro e fala assim: não, filho, só que nós não vamos dar um passo nessa estrada aí. Aqui, ó. Eu fiz outro caminho para você. Eu vou andar nesse aqui, se você quiser, vem comigo. Nós vamos, meus irmãos, aprender a ouvir, abrir o coração para Deus e entender o que é fé. Não, padre, eu tenho muita fé. O que é muita fé? Tem gente que acha que fé é aquele otimismo interior, aquela força interior que faz a gente até franzir a testa assim, sabe? Parece pensamento positivo, né? Não, vai dar certo, valei-me São José, valei-me São José, vai acontecer, vai. E fé não é isso. Fé é obediência. Quem é o pai da fé? De todos os povos. Quem é o pai na fé de você e de mim? Abraão. E por que ele é o pai na fé? Porque obedeceu, porque entregou algo, porque renunciou a algo. Abraão não é o pai na fé porque conseguiu ter um filho na velhice, o que foi um milagre, né? Ele tanto rezou e nasceu o menininho, o Isaac, quando ele já era muito velho. Mas isso não faz de Abraão pai da fé. O que faz de Abraão pai na fé é a obediência. Sai da tua tenda, vai para onde eu te mostrar, deixa toda tua riqueza aí e anda. E o que faz dele o pai na fé é: Abraão, me devolve o teu filho, sacrifica para mim. É ali que ele fica o pai na fé. Portanto, irmãos, ao mesmo tempo que sim, é verdade, a fé alcança benefícios, a fé me faz alcançar coisas que eu enxergo, mas sozinho não consigo. Sim, mas a fé é medida na obediência e não no sucesso. De que vale ao homem ganhar o mundo e perder a alma? Sucesso, conquista, de qualquer área da vida. Eu tinha um tumor, o tumor sumiu. Eu era pobre, eu fiquei rico. Não é aí que se mede a qualidade da fé. Porque inclusive o demônio usa desse aspecto da fé para nos perder. Quando ele aparece para Jesus no deserto, o que ele fala para Jesus? Está vendo toda essa riqueza e poder? Eu dou para você, porque o teu Deus não está te dando nada, né, Jesus? Deserto, cadê o pão? Cadê a água? 40 dias já, né, que Deus não vem para te ajudar? Eu te dou. Se a gente olhar para as tentações de Jesus no deserto, todas elas são o quê? Doações do demônio. O demônio vai dar algo. E sim, a fé nos dá coisas. Mas se a gente não santifica a fé pelo ouvido, Satanás vai nos pegar, não é nos nossos vícios, não. Que ele pega no vício, a bebida, a droga, a preguiça, a avareza, a devassidão moral. Satanás tem pego muita gente na fé que ela tem, porque ela entende que fé é essa teimosia interior de alcançar algo por intervenção do mundo espiritual. E aí a gente experimenta, que já faz 40 dias que nós estamos no deserto, pedindo, e ainda não aconteceu. E aí o demônio vem e oferece o que para você? Uma garrafa de pinga? Não, ele vem e oferece aquilo que você quer. Só que fora do tempo de Deus, fora da graça de Deus, fora do jeito de Deus. E meus irmãos, todos nós somos vividos o suficiente para saber. Existem várias formas de se chegar lá. E que, inclusive, é possível chegar lá sem Deus. É ou não é verdade? Às vezes a gente usa a expressão, né? Fulano vendeu a alma para o diabo. Vender a alma para o diabo. Para quê? Para ser triste, pobre, lascado, ferrado? Para que vende a alma para o diabo? Para ter o mundo. Para ter as coisas que eu estou pedindo para Deus. Se ele demorar, eu negocio com o diabo.
Se ele demorar, eu tento reinventar o caminho. Realmente é desafiante pôr na mão de Deus e deixar lá. A gente até consegue pôr na mão de Deus, né? Mas a gente também sabe buscar, pegar de volta. E às vezes, na ingenuidade, nem percebe que está dizendo: Satanás, me ajuda com esse assunto aqui. Então veja, queridos, fazer o que no Monte Santo, na casa do Senhor? Para que Ele nos ensine, para que Ele nos mostre seus caminhos. E entre eu e o dinheiro, entre eu e o sucesso, entre eu, quem está solteira, encaiada, e o casamento, entre eu e um emprego melhor, tem várias formas de chegar ali. E a gente sabe como é que chega ali, e se está chegando ali num caminho que é de Cristo, Cristo mesmo. Ou se está indo por ali, na maracutaia, deixando Jesus para trás, porque se fosse ver... E muitos de nós somos idólatras do que sonhamos, idólatras do que sofremos e não queremos sofrer mais. Então tem um objetivo: sermos reunidos ao redor do Monte Santo de Deus, a sua igreja, o seu Cristo e o seu altar, para que Ele nos mostre seus caminhos, para que Ele nos ensine seus preceitos. Porque de Sião provém a lei, de Jerusalém é que vem a palavra de Deus. E um dia, desse Monte Santo, diz a palavra, Ele julgará as nações e trará paz. Transformarão suas espadas em arados, as lanças em foices. Não vão mais pegar em armas uns com os outros, nem travarão mais combate uns com os outros. Vinde, vamos todos à casa do Senhor e deixemo-nos guiar por sua luz. E essa luz é Cristo, é Jesus. E aí nós cantamos tão bonito o refrão do Salmo: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui está uma característica, né, vamos colocar assim, até para um exame de consciência nosso, da qualidade da nossa fé. O que disse o refrão do Salmo? Que saco quando me disseram, vamos para a missa. Que inferno quando me disseram, vamos para a igreja porque tem que carimbar a carteirinha do menino, senão não faz primeiro Eucaristia esse ano. Que droga quando me disseram, tem missa de Natal, cunhada, nessa cidade para a gente ir. O que disse o Salmo? Que alegria. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor? E aqui está um ponto para a gente avaliar a quantas anda a nossa fé, né, gente? Aqui está um ponto para a gente avaliar a quantas anda nosso relacionamento com Jesus. Que alegria quando me disseram. Não disse também que euforia. Seu despertador tocou hoje e ninguém falou uhul! Alegria não é euforia. O mundo propõe alegria, o mundo propõe euforia. Já reparou como o mundo é barulhento, gente? Não tem alegria, tem euforia. Euforia é a, aspas, alegria, que precisa de estímulo externo o tempo todo. Puf, 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 é aquele som imenso, é aquele som alto, é muito álcool, é muita adrenalina. Isso não é alegria, isso é euforia. Aí quando baixa, vem o vazio, né? A alegria é outra coisa, que produz cor, que produz vida. Isso é verdade, mas a alegria não é euforia, né? Mas veja, que alegria quando me disseram, me foi proposto, me é oportuno, me é possível ir à casa do Senhor. É uma alegria? Precisa ser uma alegria. E como é que eu sei que é uma alegria para mim? Simples. A constância é filha da alegria. Quando eu consigo ser constante em algo, é porque aquilo me alegra, ainda que não me faça eufórico. A inconstância vem da onde? Da falta de alegria. E alegria está no reconhecimento de um valor. É por isso que estamos aqui, todos nós, nenhum de nós é eufórico, todos nós alegres, apesar do sacrifício que é estar, uma hora dessa, porque reconhecemos o valor, reconhecemos para quem é que fazemos isso, reconhecemos com quem é que estamos quando fazemos isso.
E, portanto, conseguimos ser constantes. E se você é constante em alguma coisa, aquilo é a tua alegria. Amém, gente? Amém. Nossa, isso ficou ótimo. Aí o povo ficando atrás desses coach por aí. A palavra de Deus, ela é genial. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu olho para mim e vejo, eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, estou com um pouquinho de dor nas costas. Acordei 5 da manhã ontem, fui fazer 4 pregações fora, quase morri de calor. Eu estou moído e estou aqui. Aí a palavra diz que é alegria. Eu digo, não, eu não estou alegre. Aí a minha própria consciência, porque eu não sou burro, fala comigo e diz, não, Padre Mário, você não está eufórico. Nem tem como, tá? Não estou eufórico. Mas triste também não estou. Então eu estou alegre. Gente, coisa mais importante da vida é aprender a pensar. Bate na sua cabeça, fala, Jesus, me ajuda a pensar, Senhor. O tempo de ser burro já passou. Aprender a pensar, gente. E quando a gente põe para pensar, o Espírito Santo nos ajuda, a gente entende as coisas, entende as palavras, entende em que degrau a gente está. Se a gente não aprende, queridos, a entrar dentro de nós e a gastar alguma energia e algum tempo meditando coisas a partir de uma verdade, de uma sacralidade, ou a gente fica burro, ou a gente passa a vida toda nessa terra imaturo, ou a gente nunca frutifica nas coisas, a gente se expõe ao perigo, entende? E de meditar você entende, porque o que você faz o dia inteiro? Você remói. Você conhece gente que remói? Então, se você sabe remoer, você sabe meditar. Qual que é a diferença, apesar do mecanismo ser o mesmo? É que no remoer, no remorso, quem é o centro? Você e o seu ego. Não me olhou, não me aceitou, pegou pesado com ela, não sei precisar dessas coisas, porque eu nunca tive pai, quando eu era pequena, a gente passou fome. Quem remói, usa o mesmo mecanismo do santo que medita. O santo que medita, usa o mesmo mecanismo do doente que remói. Qual é a diferença? A centralidade da coisa. Quem remói, remói sobre a própria dor. O eu acho, o eu penso, se fosse ver. Quem medita, usa o mesmo mecanismo sobre uma palavra de Deus, sobre uma verdade de Deus. E é por isso que meditar, ou se a gente quiser, essa oração mental, como chamam os santos, oração mental, é a meditação sobre uma palavra. É por isso que essa meditação cura, liberta, e é por isso que remoer adoenta. Porque quando a minha cabeça fica girando em cima de mim, o que nós somos? Nós somos carne, gente, nós vamos apodrecer. E tem gente que antes de estar deitado no túmulo e sendo comido pelos bigatos, já fede, é podre em vida. Porque a cabeça dele gira em função do quê? Dele. Das bobeiras de um futuro idílico ou das dores de um passado sofrido. E nós não vivemos nem lá nem cá. O cristão vive onde? Aqui e agora. Não sobre si, sobre Cristo na palavra. E isso liberta. E a gente até descobriu que eufórico não estamos, mas somos alegres e felizes. Amém? Fala para quem está do seu lado com essas olheiras de quem acordou cedo. Fala, você é muito alegre, que cara boa que você tem. São olheiras de alegria. Olha, é o inchaço de quem tem o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aí vem o Evangelho. O Evangelho, que sempre é esse, né? A primeira segunda-feira, após o primeiro domingo do Advento, o Evangelho é sempre esse. O oficial romano de Cafarnaum. Portanto, um pagão. Aqui nesse homem começa a se cumprir a profecia de Isaías. O próprio Jesus vai dizer, né? Em verdade vos digo, nunca encontrei tanta fé nem aqui em Israel, no povo de Abraão. E esse homem se torna portador da profecia e da promessa de Jesus, que está lá no versículo 11. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque, Jacó e o oficial romano agora. Abraão, Isaque e Jacó, a paternidade nossa na fé. E como é que a gente entra na descendência, na linhagem e na promessa do pai Abraão? Não mais pelo sangue, pelas tribos, as 12 tribos de Israel,
mas agora pela fé na palavra de Jesus. Crer no Evangelho me coloca como filho de Abraão. Crer no Evangelho me coloca na estrada que leva e vai dar onde? No Monte Santo, na casa do Senhor. E aí diz então o Evangelho, quando Jesus entra em Cafarnaum, que era onde morava São Pedro, Jesus passou, Cafarnaum virou o lugar, a residência fixa de Jesus quando ele começa a pregar, por causa da casa de Pedro, né? Um oficial romano, um pagão então, se aproxima e já chega cheio de fé, né? Ele já chega dizendo: Senhor, meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Esse homem foi um intercessor de um amigo, de um empregado. Esse homem tinha muitos empregados, eles podiam ter escravos. Um oficial romano era um homem rico. Morre um, bota outro no lugar. Mas ele vai até Jesus, né, passar esse carão, porque as pessoas ficaram olhando essa cena, mas ele é pagão, Jesus é judeu. Então ele tinha um carinho muito grande por esse amigo. E aqui a gente aprende uma coisa: como é importante a gente ser amável. Como é importante ter quem gosta da gente, né, gente? Como é importante ser amigo de quem é amigo do amigo. O homem está lá na cama, não consegue andar, mas ele tem um amigo que anda por ele. E aí ele vai interceder, a intercessão. É bonito interceder pelos outros, bonito e necessário. Intercessão é uma expressão do amor. Quando a gente ama muito alguém, a gente se preocupa com a pessoa, né? Às vezes a gente se revolta, dá vontade de enfiar a mão na orelha para ver se acorda, e a gente chora. E todo esse amor eu transformo no quê? Muitas vezes em partilha, em falatório, em desabafo. A gente precisa contar para alguém que fulano está passando tal coisa. São expressões da preocupação e do amor. Mas o amor precisa ser expressado também em intercessão. Se a gente ama e de fato está nos preocupando ou doendo o que a pessoa que eu gosto, que eu amo, que eu quero bem, está vivendo ou passando, esse amor só é maduro quando eu entendo que eu preciso falar dessa pessoa para quem pode todas as coisas. Interceder, rezar em favor de. E ele crê que Jesus pode curá-lo. E aí Jesus gostou desse homem, né? Jesus já na lata falou: vou curá-lo. E aí esse homem mostra a fé de duas formas, duas coisas que compõem a fé: humildade e confiança. Repete comigo que você acorda. Diga: humildade e confiança. Gente, a humildade é o sustento da fé, e a falta dela é onde a fé morre. Olha o que esse homem vai dizer para Jesus: Senhor, não. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa. A gente diz isso em toda missa. Eu não sou digno. Jesus, você não me deve nada. Jesus, se o Senhor não for e não curar, está tudo certo também. Meus queridos, muitas vezes a nossa fé morre, cambaleia. Não é porque Deus está demorando. É porque a demora de Deus está revelando o quê? Que eu não sou humilde. Muitos de nós carregamos em nós um sentimento de que Deus nos deve. De que Deus nos deve algo. E quando a gente começa a introjetar que Deus me deve, porque afinal de contas eu não sou igual essa sirigaita da minha cunhada, porque eu não sou igual esse adúltero do meu amigo do trabalho, porque eu não sou descabeçado igual o meu irmão, a minha cunhada, aí começa a vir em nós um sentimento de que Deus me deve. E quando eu começo a acreditar que Deus me deve, a minha fé está a 1 metro de cair no abismo e morrer. Deus não me deve, não te deve nada, está tudo certo. Como dizia o santo Jó, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Está tudo certo. Ou não está tudo certo, minha gente? Eu vou deixar esse copo meio cheio, com licença. Ficou meio cheio. Ou, se você quiser, meio vazio. Então a gente olha para um copo pela metade e olha para o lado meio vazio e fala: por que Deus não enche? Não custa nada encher, tanto que eu rezo.
Tá, mas e a metade que está cheia? Quem encheu? Não, a metade que está cheia, quem encheu fui eu, porque eu trabalho muito, eu sempre fiz tudo certinho, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa. Ó, padre, eu tenho meus defeitos, mas eu sou uma pessoa boa. Esse é o problema da fé sua, que está morrendo, que está desanimando, que está definhando. Você olha para o copo meio vazio e atribui a Deus o fato dele estar meio vazio. E vou te dizer, você está certo, porque Deus pode todas as coisas, Ele não fez, não sei por que Ele não fez. Não sou Deus, morre e pergunta para Ele. Agora tem um probleminha aí, e a parte meia cheia? Quem foi que encheu? Eu. Filho. Já você roda, já você já era na fé. Ele não nos deve nada. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Nós estamos aqui no Evangelho de Mateus. Em Lucas, se eu não me engano, ou Marcos, acho que é Lucas. Nesse mesmo Evangelho tem um pequeno, grande detalhe a mais. Quando ele pede, Senhor, cura o meu empregado, alguém diz assim para Jesus, antes de Jesus dizer, vou curá-lo, diz assim para Jesus, Senhor, ele merece que o Senhor faça isso. O oficial, porque ele construiu até uma sinagoga para nós, ele é um homem muito bom. Portanto, esse homem que disse, Senhor, eu não sou digno, é um homem que construiu do próprio bolso, sozinho, uma igreja, uma sinagoga para os judeus. Boa pessoa ele. E ele não diz isso para Jesus. Ele não chega para Jesus e fala assim, Jesus, o senhor é dos milagres, das curas, eu tenho um amigo que está lá em casa sofrendo, o senhor podia ir lá, porque assim, não sei se o senhor sabe, essa igreja foi eu construir, tá? Ele não falou isso. Senhor, eu não sou digno. A humildade, tudo é graça, Deus pode tudo, eu posso pedir tudo, mas Ele não me deve nada. Mas não é só humildade, né, meu irmão? A fé tem que ter uma esperança. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas dize uma palavra e ele ficará curado. Eu sou humilde, Jesus, mas tenho fé. Eu sou humilde, o Senhor não me deve nada, mas eu sei tudo que o Senhor pode. E o Senhor pode curar ele sem ir lá. Diz uma palavra. Libera uma palavra. Fala daqui que resolve lá. Olha que linda a fé desse homem. Mas aqui está para nós, irmãos, a fé na palavra de Jesus. Esse homem está se submetendo. Jesus, que seja feito conforme a tua palavra. E a palavra de Jesus muitas vezes diz para mim, pode ir, vai que vai dar certo. E a palavra de Jesus muitas vezes diz para mim o quê? Não, tira a mão daí. Isso não é para você. Não te quero nesse caminho. Não, Jesus, mas é que as pessoas estão... Você não é todo mundo, você fica na minha palavra. A palavra de Jesus ordena a vida. Só que nós temos um pecado em nós, meus irmãos, porque todos nós somos filho do Adão. Fala para quem está fazendo seu filho de um Adão. Todo mundo, você nunca mais vai falar palavrão na vida, tá? Você só pode dizer uma verdade, fala filho de uma Eva e filho de um Adão. Pronto, isso é nós. O que ficou em nós, do nosso papai Adão, da nossa mamãe Eva? Insubmissão, rebeldia. Presta atenção nisso aqui. Você já reparou como, para muitas pessoas é difícil se dobrar e obedecer? Eu por muito tempo convivi com um lado da verdade, da história de muitas pessoas, que é esse aqui. É porque eu não tive pai. É porque o meu pai trocou, foi embora, é ausente. E aí a gente fala assim, também, né, pai, padre? Essas famílias, hoje nenhuma tem pai. Essas crianças não tem pai. É porque não tem pai. Verdade, não ter pai causa muitas coisas. Mas eu estou ficando velho, já fiquei velho. Já sou um senhor, calvo. A maioria das pessoas não quer ter pai. Não aceita ter pai. Não aceita sobre si uma palavra e uma presença, uma palavra que o limite, que o pode. E muitos homens experimentam isso na sua paternidade. Muitos homens se sentem, porque no fato são o que dentro de casa? O cara que paga as contas. A gente, quando muito, boa parte das pessoas, inclusive da igreja, o que é pai para você? O cara que paga a conta, o provedor, o que me dá. E quantos pais vivem essa experiência? Você dá tudo, promove tudo, facilita tudo, mas na hora que você pede algo,
você é chato, você é um monstro, você é careta e você é velho. É ou não é? Você faz tudo por um filho. Mas quando chega algum assunto que vocês discordam, que contraria você, seu jeito, sua cultura, e você fala assim: ô meu filho, ô minha filha, mas precisa mesmo desse jeito? O pai não acha isso certo, não. Ai, pai! Tem muita gente que não aceita ter pai. Todo padre vive isso também. Não fosse o padre fulano, a pessoa já tinha se matado, divorciado, largado, se afundado. Não fosse o que o padre promove, faz e fez acontecer, a pessoa não era nada. Mas ai do padre se ele questionar algo e dizer: você acha isso conveniente? É por aí que vai? Ah, filho. Meu amor. A gente não quer ter pai. A gente quer alguém que pague a conta. E a gente não quer ter Deus, a gente não quer ter pai. A gente quer alguém que faça assim para nós, ó. Eu te abençoo. Vai dar certo. São José, torna possível. Maria passa na frente, abre o caminho para ela. Diz uma palavra. Muitos de nós, meus irmãos, ao longo da vida, não nos acostumamos a obedecer uma palavra. A gente nunca obedeceu ninguém, essa que é a verdade. A gente foi fazendo a vida, né? Foi fazendo, acerta e erra, na hora que erra, chora, Deus levanta. Mas obedecer, que é bom, a gente não sabe o que é isso. Honrar. Honrar alguém. A gente não sabe o que é honrar alguém. A maioria das pessoas não sabem. Vários porque não tiveram um pai para honrar. E vários porque não querem mesmo. Essa insubmissão interior. Mas esse homem tem uma fé bonita. Jesus, se o Senhor disser, nós estamos prontos. Só basta dizer. Regula as coisas, ordena as coisas com a palavra. Porque todos nós, queridos, somos ordenados do jeito que somos, desordenados, não importa. Nós somos a obediência que damos a uma palavra. Você pega uma pessoa que vive tudo errado, ela vive tudo errado. Ela é maluquinha da cabeça. Ela é toda bagunçada. E aí, com certeza, agora você está pensando em alguns parentes que você tem. Às vezes até de sangue. Não tem uma galera que parece que nasceu do avesso? Você fala: não é possível, velho. Não aprende nunca. Não. Essa pessoa, sabe por que ela é assim? Porque ela obedece palavras. Dentro da cabeça dela tem palavras. Aí você pega um santo, uma santa. Por que ele é santo? Porque ele obedece palavras. Nós somos o resultado da obediência que damos a uma palavra. Aí pode ser refrão de música, pode ser as lorotas que escutou na esquina, pode ser as fantasias da própria cabeça, pode ser os jargões da vida. Está todo mundo sendo guiado, formatado por palavras. Por isso, meus irmãos, é tão importante a gente cuidar, purificar e santificar as palavras que nos entram pelos ouvidos, pelos olhos, né? E as palavras que reafirmamos dentro de nós pela nossa própria boca. A palavra que está dentro de mim entrou em mim, olho e ouvido, e ficou porque eu reforcei pela palavra. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção no nosso vocabulário, o que a gente canta, o que a gente escuta, o que a gente lê, o que a gente assiste, o que a gente convive. Porque palavras fazem o mundo. Deus fez o mundo com palavra. Haja luz, seja feita água, que haja passarinho. A palavra faz acontecer. E esse homem tem uma abertura: Jesus, conforme a tua palavra, o que o Senhor disser está bom para nós. Mas eu acredito que a tua palavra pode, inclusive, curar o homem. E aí ele expressa isso, né? Ele era um soldado, então ele era acostumado também a governar com a boca, né? Se eu digo vai, o meu soldadinho vai. Se eu digo vem, ele vem. Se eu mando fazer, ele faz. Então, Jesus, o Senhor também deve ser assim, né? Nem precisa ir, não. Só fala. E aí Jesus vai dizer: nunca encontrei nem em Israel, nem nas sinagogas e nem no templo, alguém com tanta fé, com tanta obediência, com tanta
capacidade de se dobrar, sem discutir e só obedecer. E aí Jesus diz, olhando para o oficial romano, esse homem é o primeiro de muitos, Deus queira que estejamos na fila dele, né? Muitos virão, porque muitos são como esse homem, do Oriente, do Ocidente, e vão se juntar a Abraão, Isaque e Jacó à mesa do reino de Deus, por causa da obediência à palavra. Portanto, meus irmãos, o advento, nós vamos celebrar aquele que há de vir. E quem é que veio e virá no Natal? Jesus. Como é que a gente reza? Porque está lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. No princípio era Deus, e o Verbo, a palavra, e o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Portanto, aquele que vem no Natal é a palavra que tudo pode curar, santificar e dirigir na nossa vida, se a gente consentir. O advento não é penitencial como é a quaresma, mas o advento também é tempo de oração, de alguma mortificação, para a nossa conversão interior, meus irmãos, para que a palavra faça efeito em nós, para que a gente redescubra algumas coisas, a humildade, talvez que diminuiu, morreu, a obediência, não é? Para descobrir algumas coisas em nós, para retomar, quem sabe, a alegria de vir à casa do Senhor, para recuperar em nós a crença, a força da caridade pelo próximo, da oração de intercessão, e para renovar em nós uma fé que muito mais do que alcançar coisas, é uma fé que aceita as coisas que Deus dá ou não dá, porque no que dá e não dá, Ele é bom. Uma fé que ame a Deus, olhando para a parte meio vazia do copo, sabendo que Ele podia já ter enchido e não encheu, e sabendo que talvez Ele nunca nem vai encher, podendo ter enchido, porque Ele é Deus, e eu o amo assim, e olhando para a parte meia cheia, e dizendo, Senhor, eu não sou digno, obrigado por aquilo que o Senhor encheu, bendito seja aquilo por aquilo que o Senhor não encheu. Ele é Deus, até que um dia, meus queridos, vindo religiosamente, todos os domingos e dias santos, e por que não dia de semana também, ao Monte Santo, ao altar do Senhor, até que um dia a gente chegue definitivamente no banquete do reino dos céus, na vida eterna. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.